Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é inteligência de marketing. Para tratar desse assunto, convidamos Fred Pacheco, que é consultor de marketing, vendas e negócios, especialista em inteligência de mercado, professor e palestrante e bolsista da CAPES no programa de doutorado. Olá, Fred. Olá, professor Zanoni, é um prazer estar aqui com você conversando sobre esse tema super interessante e importante para as empresas e estar participando aqui desse podcast que já é um sucesso entre o público interessado em marketing e negócios. Fred, para a gente começar esse bate-papo, queria que você falasse de uma forma bem breve, porque esse tema é extremamente abrangente, o que seria um sistema de inteligência de marketing para que os nossos alunos que acompanham este podcast, alunos da PUC de São Paulo e outros, alunos e interessados e empreendedores do Brasil possam entender o que significa a inteligência de marketing. Legal, professor Zanoni. Na verdade, o sistema de inteligência de marketing é um tema que já é falado há muitas décadas, né? Ela vem lá dos estudos clássicos de administração, depois foi resgatado pelo Philip Kotler, né? E só que ele evoluiu muito, né? O que a gente acha lá na literatura original por volta da década de 80, já falavam de sistema de inteligência de marketing, ou SIM, né? A sigla SM, e já tinha os mesmos princípios que a gente mantém até hoje, claro, né? Que é você montar uma estrutura de dados, de informação, que reúna os principais indicadores de mercado que tenham a ver com a sua empresa, para você tomar decisão em cima desses indicadores, né? Então, simplificando aqui, deixando bem prático, né, para os nossos ouvintes, antigamente, quando eu comecei a trabalhar com isso na IBM, na Michelin, lá por volta dos anos 2000, 2003, a gente tinha uma planilha, né, que naquela época você tinha que reunir dados de diversas fontes diferentes já, e naquela época os sistemas não se falavam, não era a facilidade que a gente tem hoje. Então, eu montava uma grande planilha que juntava pesquisa de mercado no ponto de venda, juntava a audiência dos programas onde a gente anunciava, juntava o posicionamento de preço que os meus concorrentes estavam praticando, meu volume de vendas, ou seja, todas as informações que eram importantes para a gente fazer um bom planejamento de marketing. E claro que de lá para cá o mercado evoluiu muito, graças a Deus, né? Então hoje, quando a gente fala de um sistema de inteligência de marketing, a gente já pensa em ferramentas de integração de dados, de data lakes, de sistemas de dashboard que se integram, né, falam diretamente com esse monte de fontes que eu comentei, para reunir esses dados todos e a gente ter um dashboard ali, um painel de indicadores, né, que ajudem a gente a tomar as decisões de uma forma mais ágil, mais rápida e mais embasada. Então, resumindo, é isso. É a gente ter a informação que a gente precisa para tomar a decisão de marketing. E, Fred, sempre me perguntam, né, se um sistema de inteligência de marketing ele é acessível para todo e qualquer tipo de empresa, porte, estrutura, né? Porque muitas pessoas, às vezes, trabalham em empresas pequenas, né, microempresas, e costumam me perguntar, mas eu tenho acesso a esse tipo de informação, de ferramenta? É possível desenvolver? O que você acha em relação a esse assunto, Fred? Com certeza é possível, sim. É claro que, dependendo do porte da empresa, você vai ter condição de contratar uma ferramenta mais cara ou menos cara, ou até você mesmo fazer o trabalho duro de uma forma manual, né? Como eu comentei, quando eu comecei nessa área,
a gente ainda fazia a planilha mesmo. Nada impede que hoje em dia um pequeno empresário, um empreendedor que está começando, ainda não tem muito capital disponível, nada impede que ele monte seu próprio Excel. Claro que vai dar um certo trabalho mensalmente buscar as informações, mas posso garantir que vale a pena, né? É só uma questão dele saber definir também o que ele precisa de informação, né? O que vai ajudá-lo a tomar uma decisão de verdade, ou que seria só uma informação para enfeitar o dashboard, que aí ele vai gastar tempo buscando à toa. E ainda temos uma grande vantagem, né, Zenoni? Hoje tem muita ferramenta que é extremamente de qualidade, que é gratuita, né? O Google mesmo tem inúmeras ferramentas que os negócios que estão começando podem utilizar, e uma delas é o Google Dashboard. Ele é um sistema de integração de dados que é tão bom quanto qualquer um pago, né? E está disponível para quem quiser usar. Você configura ali no Google Dashboard a origem dos dados que você quer. Então, ele é muito facilmente integrável com as ferramentas do próprio Google, que normalmente são as principais que os pequenos empresários usam, né? Então, você consegue juntar ali pela sua conta do Google o Google Analytics, os anúncios do Google Ads, pode juntar com um banco de dados que a sua empresa já tenha, ainda que seja uma empresa pequena, pode integrar com uma planilha que você tem, por exemplo, com as vendas que você faz, né? Você configura uma vez lá no Google Dashboard, na ferramenta, o formato dessa planilha, e mensalmente você pode fazer um upload da planilha, enfim, e ele vai te ajudar a fazer esse controle. É uma ferramenta 100% gratuita. Claro que sempre tem um esforço, né? Tem um tempo que você vai dedicar, então quando a gente diz que as coisas são de graça, a gente tem que pensar bem nisso, né? Eu sempre falo que não tem almoço de graça, né? É a frase que eu aprendi com o Kotler. Alguma coisa você vai acabar gastando, né? Seja o dinheiro, seja o tempo, seja o conhecimento, mas é acessível, não cobra nenhum valor do empresário, né? Só uma questão ali de entrar na ferramenta, ler os tutoriais, aprender a usar, mas ela é simples, é intuitiva e é um bom exemplo de como qualquer porte de negócio pode e deve já começar a pensar no seu sistema de informação de marketing, porque é importante, faz diferença, né? E o que eu estava imaginando com a sua apresentação inicial, falando do sistema de informação de mercado, a gente nota que para que o gestor, seja ele na área de vendas, de marketing, de logística, enfim, seja qual a área que ele atua, ele precisa de um conjunto de informações, e estas informações, elas são variadas, quer dizer, cada vez mais, para que você possa tomar decisões, você precisa informações sobre o perfil do consumidor, o comportamento dele, as características dele, o poder de compra, fora que há necessidade de analisar os concorrentes, aqueles que concorrem diretamente com a sua empresa e aqueles que concorrem indiretamente, atendem à mesma necessidade do consumidor, depois informações do macroambiente, política, legal, econômica, enfim, são diversas informações e todas elas são importantes num processo de tomada de decisão. Mas como começar, Fred? Como dar foco no seu sistema de inteligência de marketing? Legal, essa pergunta é muito boa, porque todas essas informações que você citou são super importantes da empresa ter à mão, e quando você é grande, você não consegue trabalhar sem elas, né? Senão você perderia muito tempo, né? Imagina se a cada momento que você precisa tomar uma decisão, né? A cada vez que um funcionário seu vem fazer uma pergunta, ou a cada vez que você vai calcular o custo necessário para assinar o contrato com um cliente, se você tiver que pesquisar tudo isso, né, por vezes você vai perder o timing, você vai perder ali o limite, o seu cliente não vai poder esperar você passar o orçamento, vai acabar fechando com um concorrente, ou você vai ficar com o seu preço defasado durante um tempo, pode perder vendas, né? Então, para a gente garantir agilidade, é que existe
esse sistema de informação, né? Que existe a inteligência de mercado, que nas empresas grandes muitas vezes tem uma área específica para isso, né? Dando como exemplo, na Michelin tinha uma área de inteligência de mercado global da empresa, né, que se reportava direto a um vice-presidente, e cada unidade de negócios tinha a sua área de inteligência de mercado também. Eu era responsável pela área de inteligência de mercado de pneu de turismo e caminhonete, por exemplo, dentro da Michelin. Então, o que eu precisava ali? Eu pensava quais eram as informações que a minha área de marketing daquela unidade de negócio precisa ter. Até porque se a gente tiver informação demais, além de custar dinheiro e dar trabalho para a gente buscar todo mês, você perde agilidade de novo, né? Porque o ser humano é muito hábil em tomar decisão, ele faz isso muito bem, mas a gente é muito ruim em trabalhar com muitas variáveis ao mesmo tempo, né? Diferente do computador, que consegue usar inúmeras variáveis, o ser humano, quando tem muita informação, costuma ter dificuldade para tomar decisão. Então, é importantíssimo que o nosso sistema foque as informações que vão fazer diferença, que são prioritárias, que vão ajudar a tomar a decisão naquele momento. E aí isso vai variar muito de empresa para empresa e também pelo porte da empresa, né? Um pequeno empresário precisa de um número menor de informações, provavelmente, para sua tomada de decisão, né? Não adianta o pequeno empresário ter todas as informações sobre os concorrentes que são de outro porte, né? Não interessa muito para ele ter as informações sobre transporte logístico overshore para outros países, né? Se ele vende regionalmente. Então, a decisão de quais informações a gente vai colocar ali no nosso sistema é fundamental para ter o sucesso da ação, né? A maior dica que eu posso dar é: mostre as informações que são importantes para cada tomador de decisão e não todas elas, né? Porque senão a gente se perde no meio daquelas informações todas e volta a ter dificuldade para tomar a decisão. Eu lembro que uma aula que eu tive com um professor muito querido, quando eu fiz a graduação, muitos anos atrás, ele dizia que um bom sistema de informação de mercado, ele começa com o agrupamento, com o levantamento das informações internas da empresa, porque as informações que a empresa tem já dentro dos seus sistemas, das suas atividades, sobre o mercado, já traz um certo diferencial em relação à concorrência, né? E que o princípio de um sistema de informação era organizar, analisar as informações de mercado que já se encontram dentro da própria organização. Então, a área de vendas já tem um conjunto de informações riquíssimas sobre o mercado, a área de marketing, a área de logística, a área financeira. E é por aí, segundo ele, que um sistema deve começar. Você concorda com isso, Fred? Concordo 100% com ele, professor. Eu sempre brinco, né, que hoje em dia está na moda Big Data, então toda empresa quer fazer um projeto de Big Data, né, porque parece bonito, impressiona, mas aí eu sempre brinco com os meus clientes, eu falo, legal fazer Big Data, mas você já fez o Small Data antes? Né, que é um termo que não existe, mas eu brinco para me referir exatamente ao oposto, que é isso que você falou. Antes da gente buscar aquele universo de informação que tem do lado de fora da minha empresa, eu tenho que trabalhar bem as informações que estão dentro, né? Então, sem dúvida, esse é o primeiro passo. Nem sempre eu vou ter todas as informações que eu preciso já dentro de casa, mas com certeza já tem muita coisa lá. E vai ser mais barato, mais fácil, mais rápido eu utilizar essas informações que já estão dentro de casa do que eu ir buscar lá fora, coisa nova, adicional, né, que vai dar um trabalho e um custo a mais. Então, quase sempre o ROI da gente organizar o que está dentro de casa, no que diz respeito à informação, é muito maior do que eu começar projetos externos, né? E aí você deu exemplos ótimos, né? Eu tinha falado antes da planilha de vendas da área comercial, que já é um insumo importantíssimo para a área de marketing, saber se precisa fazer mais ação porque está vendendo pouco, ou se eu já estou vendendo mais do que eu consigo entregar, né? Por vezes,
a área comercial está ali tão azeitada que está faltando produto no estoque, então não faz sentido eu anunciar mais agora, eu tenho que pisar um pouquinho no freio, né? Esse é o problema que toda empresa quer ter, mas às vezes isso acontece e a gente nem sabe, né? Isso é o mais comum, aliás, nas empresas. Por vezes, a área de produção não está dando conta, mas a área de marketing não sabe disso, continua anunciando, vai aumentar a quantidade de leads, mas eu já estou com fila de espera, né? Então eu estou jogando dinheiro fora, né? São exemplos de informações internas. Outro exemplo que eu acho muito legal é tudo que a gente pode obter com a nossa própria equipe, né? Por vezes eu tenho uma equipe comercial visitando os clientes e eles não estão formalizando e reportando as informações riquíssimas que eles obtêm ao longo dessa visita, né? Por exemplo, se eu vendo o meu produto em lojas multimarcas ou em varejistas, é muito importante para mim saber se a minha marca vende mais que o meu concorrente ou não, né? No caso de uma empresa grande, por vezes a gente compra uma pesquisa, né, de um instituto de pesquisa que dá essa informação, só que isso custa muito caro. E às vezes as empresas pequenas poderiam ter essa mesma informação só pedindo para o vendedor, na hora que visitar aquela loja, perguntar para o gerente da loja qual é a marca que está vendendo mais, qual é o produto que tem mais atratividade para o público. São informações riquíssimas para uma equipe de marketing, né, que já estão acontecendo. A gente só precisa organizar isso, formalizar, conversar com a equipe de vendas, dar para ele as ferramentas necessárias, né, que seja um formulário, que seja um Excel, que seja um papel impresso com campos, né, para ele preencher qual o produto que vende mais na loja, qual é o preço dos produtos, né? Isso é outra informação riquíssima que o marketing precisa para fazer a definição de estratégia de pricing, né? E é uma coisa simples que a equipe de vendas pode trazer para a gente. Dá um formulário para ele ali com 5 linhas, em cada linha ele vai colocar um concorrente, né? Se eu vendo celulares, ele vai chegar na Vivo e aí vai anotar lá, iPhone 14, está custando quanto? Bota ali do lado. Né? Motorola G8, está custando quanto? Bota ali do lado. E por aí vai. Depois manda isso para a área de marketing. O marketing faz a tabulação dessas informações e tem uma informação muito rica para a gente saber o posicionamento de preço frente aos concorrentes, que é uma das informações mais importantes nessa tomada de decisão. E, por vezes, a gente está desperdiçando essa informação, né? Então, concordo em grau, número e gênero. Vamos começar olhando para dentro de casa, né? Quais são as informações que eu já tenho aqui, que é só organizar? Quais são as informações que eu consigo gerar novas com a estrutura que eu já tenho, né? Usando meus vendedores, usando meus profissionais de logística, usando um profissional jurídico que eu tenha na empresa e botar essas informações para girar, né? Que o bacana mesmo do sistema de marketing é fazê-lo chegar a todo mundo, né? Não é algo que a gente deva guardar para a gente dentro da área de marketing, muito pelo contrário, né? O bacana é que todas as áreas usem esse sistema para ter acesso às informações e poder tomar melhores decisões. E, Fred, é claro que um sistema de inteligência de mercado, ele tem a sua utilidade nos processos organizacionais, no dia a dia das empresas, né, no processo de tomada de decisão. Mas talvez ele se potencialize, essa inteligência de marketing de mercado, quando a empresa tem também estruturado um planejamento estratégico, né? Quer dizer, ele pode ser utilizado, deve ser utilizado no dia a dia, nos processos organizacionais, processo de vendas, processo de marketing, enfim, todos os processos, mas, na minha visão, ele se potencializa quando uma empresa tem a cultura de planejamento, né? Planejamento estratégico, planejamento operacional, planejamento tático, e porque o resultado da inteligência de marketing, que acabam sendo as informações, ele acaba irrigando, né, o planejamento para que se possa desenvolver estratégias mais adequadas para o cenário atual e projetando para algo futuro. É isso?
É exatamente isso, sem dúvida nenhuma. As empresas que têm cultura de planejamento conseguem aproveitar muito melhor, né, essas informações que a gente pode gerar, organizar e disseminar na empresa. E eu complementaria que as empresas que já têm essa cultura de planejamento também vão alavancar muito o próprio planejamento a partir do momento que tem essas informações estruturadas, né? Porque é muito importante você sentar periodicamente, né? Pelo menos uma vez por ano, e fazer seu planejamento, tanto do ano seguinte, quanto onde a gente vai estar daqui a 5 anos, qual é a visão que a gente tem para daqui a 10 anos, né? Para garantir que as ações que a gente está tomando estão alinhadas com isso, mas na prática, a gente só vai ser assertivo nesse planejamento se a gente tiver boas informações, né? Não adianta a gente fazer um planejamento só baseado em vontades, né? Eu quero crescer 60% no ano que vem. Poxa, muito legal, acho que todo mundo quer. Mas é viável crescer 60%? Né? O que a gente precisa para crescer mais 60%? Né? A equipe de vendas que a gente tem hoje dá conta, a fábrica que a gente tem hoje consegue produzir 60% a mais, né? Todas essas são perguntas básicas para a gente embasar o nosso planejamento estratégico, que precisa ter resposta, precisam ter informações disponíveis. E aí é o casamento perfeito, né? A gente tem uma empresa orientada a dados, que a gente diz hoje, né, com uma cultura de dados, uma empresa baseada em dados, né, aquela que está acostumada a levar as informações em consideração para tomar a decisão, e a gente tem as informações certas na hora que a gente precisa planejar, para poder olhar para o mercado e ter esses insumos que você citou, né, eu saber se o meu concorrente está crescendo ou está caindo, para eu saber se o preço do mercado está subindo ou se as outras empresas estão trabalhando mais com desconto. E tudo isso eu preciso levar em consideração também no meu planejamento para ser realista, né? Para conseguir cumprir aquelas metas, né? Eu sempre faço a analogia com aquela frase clássica do futebol, né? Na hora que uma empresa está fazendo o planejamento anual, a gente olha aquilo, né? Tudo muito bonito, a gente vai crescer 60% no volume de vendas, vai aumentar a rentabilidade em 20%, e aí a gente tem que perguntar, né? Pô, muito bacana, mas a gente combinou isso com o adversário, né? Porque É se a verdade. gente começar a crescer muito, Zanoni, o que o adversário vai fazer? Vai Vai querer. contra-atacar, Pois né? é. Então, se ele vê que eu estou crescendo muito, ele provavelmente vai dar um desconto no preço do produto dele. E eu tenho que estar pronto para responder a essas ações muito rápido, né? E é aí que o sistema de informação de marketing entra em ação de novo, né? Se a gente tem um painel que está mostrando para a gente ali movimentos de preço, a gente sabe quando o concorrente está contra-atacando a gente com uma ação de desconto, a gente vai ter muito mais velocidade para responder, porque senão a gente fica refém de perceber isso em outros números, né? Por exemplo, nesse caso que eu citei, se o meu concorrente começa a dar um desconto no varejo, eu não estou monitorando isso, eu só vou descobrir 2 meses depois que eu vou perceber que as minhas vendas caíram 10%. E aí eu vou cobrar da minha equipe, o que aconteceu que a venda caiu? Né? Aí eles vão falar, ou vão ter que ir no ponto de vendas perguntar por que está vendendo menos, e aí vão descobrir, é porque o concorrente deu um desconto de 15% nesse período, só que aí a gente já vendeu menos, né? A gente já passou 2 meses abaixo da nossa expectativa, e para recuperar isso que a gente colocou no planejamento estratégico do ano anterior, é difícil, a gente vai ter que correr muito atrás, dar um desconto maior do que precisava para recuperar o volume de vendas que não fez, às vezes baixa a rentabilidade da empresa, enfim, está tudo muito interligado, né? E quando a gente tem a informação estruturada, rápida, na frente de todos os decisores, a gente consegue responder mais rápido para garantir nosso planejamento estratégico também. E só para fechar essa pergunta muito boa, é muito importante as empresas terem hoje essa orientação a dados, né? A gente tem um termo no mercado que começou lá no Vale do Silício, que é o Growth Marketing,
né? Em português seria o marketing de crescimento. Tem esse nome porque ele começou nas startups que precisavam crescer muito, mas é uma filosofia, na verdade, que pode ser usado por todas as empresas, em todos os estágios e com todos os tamanhos, que é a gente estar sempre orientado a dados, sempre estar fazendo testes e medindo o resultado para saber onde investir melhor o nosso dinheiro, né? E aí volta para o sistema de informação de marketing, para a área de inteligência de mercado, que é quem fica alimentando esses dados para a gente estar sempre orientado a informações mesmo, né? Não fazer as coisas mais por palpite, que antigamente era comum, né? Por incrível que pareça, a área de comunicação era uma área tipicamente considerada como um tanto subjetiva. Então, a gente fazia muitas das ações porque a gente acreditava que era dali que vinha o resultado. Mas, hoje em dia, as empresas têm que ser orientadas cada vez mais a dados, né? Medir, ter os relatórios, montar um bom dashboard e tomar decisões em cima disso. E, como eu Sim. falei, tendo ferramentas gratuitas como o Data Studio, não tem por que a gente não fazer, né? Se você já tem um Google Analytics no seu site, já faz campanha de Google Ads, convido de verdade, entra agora lá, procura Google Data Studio e começa a integrar, sabe? Começa a brincar com isso, que qualquer cultura de informação já vai preparando a empresa para um grande salto. Maravilha, que aula que você deu para nós hoje, Fred. Eu gostaria que você apresentasse agora uma mensagem final para os nossos ouvintes, aqueles empreendedores, empresários, alunos que estão interessados em trabalhar com inteligência de marketing, inteligência competitiva. Que mensagem você deixa para eles? E também gostaria que você colocasse o contato, caso deseje, né, para que pessoas interessadas para saber mais, para te acompanhar, o teu trabalho, possam ter acesso a esse conjunto de informações que você fornece para a gente aí, Fred. Que legal, Zenoni. Uma pena que esteja acabando, né? Quando a conversa é boa, passa rapidinho, a gente nem Pois sente, né? É verdade. Mais um assunto divertido desse. É Bom, verdade. o que eu posso falar como mensagem final? O que eu deixaria aqui de mensagem final sobre a inteligência de mercado, a inteligência de marketing, o BI, Business Intelligence, né? Na verdade tem um monte de nome, mas é basicamente tudo a mesma coisa. É um alerta de que ele realmente é muito importante, tá? Para qualquer estágio de empresa e para qualquer profissional hoje. Como a gente teve a oportunidade de falar durante esse bate-papo, é algo que está na moda, é algo que é procurado pelas empresas. Então, qualquer profissional que se aperfeiçoar em métricas, em dados, em informação, em inteligência de mercado, vai ter emprego, vai estar bem posicionado no mercado, né? Então, recomendo que os estudantes procurem isso. Recomendo também que os empreendedores, empresários se aprofundem nisso, tá? Como a gente falou, não tem limite, não tem barreira, assim, pelo tamanho ou faturamento da sua empresa, já que a gente tem ótimas ferramentas gratuitas, como o Data Studio do Google, outros fornecedores, né? O Google Analytics. Tem muita ferramenta gratuita e eu sempre falo que, acima de tudo, na área de inteligência, o importante, vale para o empresário, vale para o estudante, isso não é a tecnologia, mas sim a informação, a métrica. O que a gente precisa estudar a fundo é como que eu uso cada informação, o que significa ter mais visitas no meu site, o que significa o tempo de navegação no meu aplicativo, o que significa o bounce rate da minha campanha de mídia, né? Esses conceitos que é importante da gente entender e principalmente entender como é que isso afeta o meu negócio, como é que isso gera resultado, como é que isso atrapalha a minha geração de resultado, para a partir daí a gente vai achar a ferramenta, tá? E vai desde a gratuita até, se você é uma empresa grande que usa já um ERP, né, um sistema integrado aí da SAP ou da Oracle, aí é mais interessante você usar, né, a ferramenta desse mesmo fornecedor, que vai ser mais fácil de você integrar. Mas a tecnologia não faz diferença, sabe? O que importa mesmo é entender bem de métrica, entender como é que você usa essa informação para a sua empresa trabalhar melhor
e botar em prática. O negócio é só botar para jogo, sabe? Fazer testes, experiências, comparar e otimizar. Então a mensagem final é essa. Pesquisa sobre o tema, que vai te ajudar a se posicionar no mercado melhor, vai ajudar a sua empresa a tomar decisões melhores, e é futuro, né? A gente está falando algo aqui que está evoluindo cada vez mais com a disponibilidade de dados, com a possibilidade do Big Data, da inteligência artificial também, que ajuda a gente a tomar as decisões, mas sempre vai precisar de um bom ser humano inteligente ali por trás para montar as regras de negócio, para dar os parâmetros para o algoritmo que vai tomar as decisões de marketing, que vai ajudar a gente a gerir melhor. Tá? E é um prazer compartilhar aqui meus contatos com quem quiser conversar um pouco mais, né? No Instagram, o meu usuário é prof_Fred Pacheco, e eu tenho um site, né, profissional que é o www.fredpacheco.com. Lá tem alguns assuntos, algumas publicações minhas e tem os contatos também. Por lá você pode ver as redes sociais, pode mandar e-mail, pode entrar em contato, que para mim é sempre um prazer. Sou professor também, né, como deu para perceber pelo usuário do Instagram, então minha missão de vida é orientar mesmo, conversar, fazer o conhecimento correr. Então, foi ótimo estar aqui com vocês, Zenoni, obrigado pela honra desse espaço aqui. E espero que todos aproveitem bem essa conversa e continuemos trocando informação aí no mercado. Olha, Fred, o prazer foi nosso, né? Não precisava nem dizer que é professor pela maneira com que você conduziu aí as respostas, né? A sua habilidade de conectar conceitos de autores com práticas de mercado. Só podia ser de um professor e de um brilhante professor. Eu tenho um prazer enorme de ter no leque de amigos, né, você como parte desse grupo, né? Eu fico muito feliz e agradeço muito a disponibilidade de tempo para que você pudesse conversar com os nossos ouvintes e sempre abraçando os projetos que eu lanço, né, essas tentativas de estimular as pessoas a pesquisarem mais, a refletirem mais, ao invés de pegar material pronto, conceitos desenvolvidos, mas com capacidade de refletir, né, com a capacidade de absorver a informação e, ao mesmo tempo, transformá-la em benefício para a sociedade. Então, o prazer é todo nosso. E, queridos amigos do canal de podcast O Marqueteiro, até o próximo. Um abraço. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.